Privilégio de estar mais uma vez com vocês aqui. Eu quero que você ligue aí a sua Bíblia no Salmo 73. Eu compartilho muito os Salmos. Os Salmos são, da parte das Escrituras, talvez a parte da Escritura mais conhecida em todo o mundo. Os Salmos são muito conhecidos. E o que se enfatiza muito nos Salmos são as partes de louvor, de alegria, de júbilo e todas aquelas coisas que você vê expressas e lidas em muitos lugares. Porém, os Salmos, eles são repletos de lágrimas. Os Salmos são repletos de dores. Os Salmos são repletos de conflitos. E isso sempre me fascinou muito. Porque, dependendo da corrente teológica ou da vida religiosa que você teve, nós recebemos em muitos lugares um pensamento assim, que se você é de Cristo, se você está em Cristo, você tem que ser imune a algumas coisas. Afinal, o Espírito poderoso de Deus está em você, e é verdade mesmo. Mas então, já que esse Espírito está em você, você tem que ser imune, vacinado, superior a certas vulnerabilidades. E eu cresci muito com isso por muitos anos, e você começa a ter conflitos. Bem, se eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, e eu tenho mesmo, por que às vezes eu penso o que eu penso? Porque às vezes eu sinto o que eu sinto. Não combina com a corrente teológica, ensino que eu recebi. E de repente eu comecei a olhar os Salmos, e fui olhar, e estudar, e refletir, e eu comecei a ver que os Salmos estão repletos de dor. Eles estão repletos de angústia. E estão repletos de sentimentos conflitantes. Então, se eu fosse dar um tema para o Salmo 73, seria os conflitos de emoções do homem espiritual. Conflito de emoções do homem de Deus. Porque todos os homens que escreveram a Bíblia, os Salmos, eram homens muito espirituais. Eles foram pessoas aprovadas por Deus, pessoas que Deus amou, que Deus queria. O Salmo 73 foi escrito pela família de Asaf. Asaf foi um músico, um compositor escolhido por Davi, lá em 2 Samuel. E ele era um compositor, escritor, mas a família dele se tornou escritores, poetas dos Salmos. Então aqui você tem um salmo da família de Asaf. Homens espirituais, homens santos. E o Salmo 73 me descreve um homem que estava em conflito de sentimentos. Havia alguma circunstância aconteceu com ele, e ele foi tomado por um sentimento, e aquele sentimento deturpou a leitura que ele fazia do mundo. Pior ainda, deturpou a leitura que ele fazia de Deus. E isso é muito grave. Ele passou por alguma coisa e foi acometido de emoções e sentimentos que distorceram a visão que ele tinha de Deus. Nós cantamos aqui, Deus é bom, não é? Esse cântico é muito enfático, Deus é bom e Deus é bom. E ninguém em sã consciência diria aqui, não, Deus não é bom. Porém, este homem do Salmo 73, esse homem espiritual, esse homem de Deus, ele chegou perto de dizer e de acreditar nisso. Não, Deus não é bom não. Bom, vamos lá, né? O versículo 1, ele começa pelo fim. O versículo 1 é o resumo, né? Versículo 1, Salmo 73, 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Então ele já entrou do final, mas ele vai descrever o começo do conflito. Então, Deus é bom para os puros de coração, mas, pegando o que o Oliver falou, né? Mas, na minha NVI tem quanto a mim, mas para mim, e aí vem coisa boa ou vem chumbo. Por quanto a mim, os meus pés o quê? Quase tropeçaram. O salmista escreveu assim, gente, eu quase escorreguei. Gente, eu quase naufraguei. Eu quase caí. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele é bom para os puros, mas quanto a mim, eu quase tropecei. Por pouco, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Ele foi bem vulnerável, ele vai ser mais vulnerável ainda.
Isso para mim foi um consolo e tem sido um consolo por muitos anos. Porque o homem de Deus, o crente comum, ele passa por coisas que, a princípio, alguns acham que não deveria passar. E o versículo 3, ele escorregou por quê? Quase caiu por quê? Pois eu tive inveja. Que coisa feia! Inveja é um sentimento muito feio, não é? Inveja é sentir tristeza pelo benefício de outro, ou sentir tristeza porque o outro está bem. Sentir inveja é se angustiar, se entristecer porque o outro está bem. Mas esse cara era um homem de Deus, esse cara era um homem espiritual, esse cara era um homem cheio do Espírito Santo. Ele escreveu parte da Bíblia, não sabemos quantas partes, e ele foi acometido pela inveja. Sentiu-se mal porque o outro estava bem. Mas o pior de tudo é que ele sentiu inveja da pior pessoa que você possa imaginar. Ele continua: eu tive inveja de quem? Dos arrogantes. E quando vi a prosperidade desses ímpios. O arrogante quem é? É a pessoa que se sente melhor ou maior do que outros. Minha velha mãe diria que o arrogante é o que tem rei na barriga. Ele se sente melhor do que outros. O ímpio quem é? O ímpio é o homem cruel. O ímpio é o homem que mata, que pisa, que destrói. O ímpio é a pior pessoa da sociedade. E esse homem, esse cara do Salmo me diz o seguinte: eu tive inveja do arrogante e do ímpio. Ele teve inveja das piores pessoas da sociedade. Muito conflito aí, minha gente. Por que que ele teve este conflito? Tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Gente má e gente ruim dando certo na vida. Conhece gente assim? Não responda não. Já viu gente que pisa, que apronta e dá sempre tudo certo pro cara? Foi a conflito que ele chegou. E isso quase o fez desacreditar que Deus é bom. Porque ele estava olhando gente arrogante, gente ruim, se dando bem, dando certo. Aí ele falou: eu tive inveja desses caras. E essa inveja transtornou, danificou, corrompeu a leitura que ele fazia da vida e a leitura que ele fez de Deus. E ele vai descrever então o que ele invejou. Veja, o sentimento de inveja danifica o seu raciocínio. E ele começa a dizer assim, versículo 4, eu vou ler bem rápido, tá? Ele começa a diagnosticar o ímpio e o arrogante e o porquê que ele invejou. Primeiro, 4, eles não passam por sofrimento. Isso não é verdade. Você acha que o homem ímpio não passa por sofrimento? O malvado, o ruim? Todas as pessoas passam por sofrimento. Mas a inveja fez com que ele tivesse uma interpretação errada, errônea. Eles não passam por sofrimento. Eles têm um corpo saudável e forte, ou seja, esses caras ruins e malvados estão sempre com boa saúde. Versículo 5, eles estão livres de todos os fardos, dos fardos de todos. Quer dizer, esses ímpios não carregam peso. Olha, o final do 5, não são atingidos por doenças como os outros homens. A inveja fez com que ele olhasse para essa gente ruim e dissesse: esses caras sempre estão numa boa. Eles não têm sofrimento, eles não têm enfermidade e tal. Versículo 6, por isso eles são gente orgulhosa, eles usam o orgulho como um colar e se vestem de violência, são gente violenta. Do seu íntimo, 7, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca rogam-se os céus, com a língua se apossam da terra. Ele está falando tudo que os ímpios e o arrogante faz. E no versículo 10 ele diz, além de tudo, eles são bajulados pelas pessoas, porque são ricos, não é? Por isso o seu povo se volta para eles e bebe das suas palavras até saciar-se. Olha o 11. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Eu invejo esses caras, porque eles pisam na bola, eles estão afrontando Deus, e a vida deles dá tudo certo. Eles não têm enfermidades, não levam peso. Rapaz, eu quero ser como eles. Ímpio e arrogante? Um homem espiritual falando isso? 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Isso não é verdade.
Mas ele via sim, porque o sentimento de inveja poluiu a visão objetiva que ele deveria ter da vida. O sentimento de inveja danificou a sua razão. E ele estava sofrendo. O 12. Assim são os ímpios sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. E o 13 e 14 é a coisa mais terrível que ele fala. 13. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele está dizendo que é inútil ser bom. Ele está dizendo que é inútil seguir a Deus. É inútil ter uma vida de santidade. Não vale nada. Porque o ímpio não tem vida de santidade, está dando certo. E aí ele diz, 14. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Ele está dizendo assim, pô, eu ando na inocência, eu estou fazendo as coisas certas, eu sirvo a Deus, eu dou meu dízimo, eu vou na igreja, eu abraço o pastor, eu cumprimento as pessoas, eu faço tudo de bom e só levo chumbo o dia inteiro. Eu só levo ralo. Eu não tenho nenhuma compensação de estar vivendo em santidade. E aí ele inveja os ímpios. Porque o ímpio faz o mal e está bem. Era assim que a inveja o levou a ver. Ele falou, inútil é manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Porque o dia inteiro eu estou levando chumbo. O dia inteiro, a semana inteira dá coisa errada na minha vida. Mas eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco, eu me ajoelho. E as coisas estão sempre dando ruim para mim. Esse negócio de servir a Jesus não dá certo. Era o que ele estava dizendo. O sentimento tirou a sua coerência, a lógica e tirou a razão. O versículo 15. Se eu tivesse dito isto, falarei como eles, teria traído os teus filhos. O 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Não é difícil, gente? Porque nós sabemos que o malvado, o homem ruim, muitos deles parecem que não passam por dificuldades e enriquecem, e crescem e progridem. E você tenta servir a Deus, andar direito e a sua vida tem sido um transtorno. E ele falou, cara, isso é muito difícil para mim entender, para eu entender. E continua. O 17. Neste momento, dentro deste conflito, ele tem um encontro com Deus. Não sabemos o que foi. Não sabemos o que aconteceu. Mas neste momento, Deus se manifesta a ele. E lhe revela. Aí ele diz, até que entrei no santuário do Altíssimo, então eu compreendi o destino dos ímpios. Ele compreendeu, então Deus lhe revelou o seguinte, cara, você está errado. O fim do homem ímpio e do homem arrogante, a história não terminou. E quando terminar, você vai ver que o homem ímpio e o homem arrogante não terá essa felicidade, essa paz, essa coisa que você está imaginando. E ele descreve o que ele viu. 17. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. De alguma maneira ele entendeu que o final destes homens, que são ímpios e arrogantes, o final deles será de tristeza e de dor. Olha o 21, o diagnóstico que ele faz de si mesmo. Quando o meu coração estava o quê? Amargurado. A inveja levou à amargura. Amargura é o sentimento de tristeza, de dor, de revolta. Alguém disse que amargura é tomar veneno querendo que o outro morra. Ele falou, versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante,
Minha atitude para contigo quem? Deus? Era de um animal irracional. Então ele caiu em si e falou, gente, a amargura e a inveja me transformou numa besta, num jumento, num animal irracional. E eu comecei a dar coices contra Deus. Porque esses sentimentos danificaram, poluíram a compreensão da realidade. Então eu me tornei um ignorante, um animal irracional. Ele teve uma percepção, gente, uma revelação de Deus, de que não, de fato, o ímpio e o malvado receberão a justa recompensa de condenação. E o que nós precisamos compreender é que Deus tem planos que às vezes nós não compreendemos. Então, você vai lembrar da história de Jó. Jó era um cara reto, era um cara certo, e de repente veio sobre a vida dele todas aquelas tribulações, todas aquelas dores, mas ele andava direito. E quem lê o livro sabe que você está do outro lado do balcão e viu o que Satanás quis fazer e o que Deus assumiu, e Deus falou, não, ele é meu servo. E Satanás disse, não é não, porque o Senhor está dando recompensa para ele. Então tira tudo dele. E você vai ver se ele não te blasfema na tua face. E Deus falou, tá bom, vamos entrar nesse jogo. E começa toda aquela dor e toda aquela confusão. E no final do livro, e Jó mantém a fidelidade, no final do livro, Satanás não está lá, você já percebeu? Porque ele foi derrotado. Mas na verdade, no final do livro, é como se Deus levantasse Jó e dissesse assim, Satanás, olha aqui o meu servo, olha como ele brilha. Você achou que ele não me serviria, mesmo eu tirando as coisas boas dele, e olha como ele está brilhando agora. É como se Jó fosse um troféu de Deus para os principados e potestades, irmãos. Aquele homem transformado, aquele homem que segurou toda a tribulação, ele começou a brilhar e deu honra para Deus. E sabe o que está acontecendo comigo, com você? Nós estamos sendo polidos. É o que o homem do Salmo 73 não entendeu. Cada aflição que ele via, cada circunstância difícil que acontecia, ele estava sendo polido, porque no final Deus vai levantar cada um de vocês no reino espiritual e vai mostrar para os principados e potestades o quê? Esses são os meus prêmios, esses são os meus troféus, que Deus vai guardar na estante dele. Você já viu quando o cara recebe a medalha lá na Olimpíada, e ele pega a medalha, o cara da Fórmula 1, e levanta e quer que todo mundo veja? É o que Jesus quer fazer com a sua vida lá na frente. E com a minha também. Ele quer mostrar que os homens, dentro da tribulação, dentro da dor, dentro do incompreensível, se mantêm firmes e fiéis a Deus. Porque a nossa vida não é aqui. E é difícil desprender isso, não é? Na realidade, eu e você recebemos um Espírito de excelência, o Espírito Santo. E o Espírito Santo não está configurado para viver nessa terra. É um Espírito Santo. Ele não está configurado para viver aqui. Então, esta vida incomoda o Espírito Santo. Entende isso? E o Espírito Santo está dentro de você. Por isso que você se incomoda. Não se configura, não há coerência. E isso vai durar até o dia que nos apresentarmos a Jesus. Veja, os sentimentos, eles são uma dádiva de Deus. Sentimentos e emoções, as complexidades psicológicas e emocionais que nós recebemos, fazem parte do que nós chamamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus repartiu conosco o que Ele é. Ele nos deu a sua imagem e semelhança. Sabe onde está isso? Na complexidade psicológica, nas emoções, na capacidade de decidir, de autoconhecer-se. Mas vem Satanás e faz o quê? Pega o seu programa que Deus fez perfeito e põe um cavalo de Troia lá dentro. E esse vírus está comendo aos poucos. Esse vírus foi comendo aos poucos da excelência que Deus colocou em você e em mim.
Por isso do conflito. Por isso que o cara foi suscetível a ter inveja. Por isso que é suscetível você ter tristeza. Por isso que é suscetível você ter dor. Por isso que é suscetível você pensar coisas ruins. E elas estão aí. O problema é quando aconteceu com o Salmo 73. O problema é quando eu decido a minha vida debaixo desses sentimentos. Quando os meus relacionamentos começam a ser dirigidos por estes sentimentos. Pastor, eu vivo triste o dia inteiro. Não é normal. Pastor, eu vivo triste há anos. Não é normal. Pastor, eu tenho raiva há anos. Não é normal. Você pode sentir tristeza. Você pode sentir raiva. Você pode sentir dor. Elas estão aí, fazem parte da constituição que Deus te deu. Porém, nem eu e nem você podemos ser dominados por eles e decidir a nossa vida por eles, que é o que acontecia com o cara do Salmo 73. Ele estava dizendo o quê? Não, Deus não é bom. Porque o homem mau está dando certo e eu que faço coisas boas estou dando errado. Mas Deus estava polindo a vida dele. Estava trabalhando com a vida dele, como está trabalhando com a sua. O que você está sentindo agora? E na igreja, como eu disse no começo, na igreja de onde a gente veio, era proibido dizer o que sentia. Porque se eu disser que estou sentindo uma coisa, vão achar que eu sou um crente, que eu não sou crente. Vão achar que eu sou uma pessoa carnal. E as pessoas começaram a engolir os sentimentos ruins, engolir as coisas ruins. E sabe o que temos? Uma geração de pessoas doentes, emocionalmente doentes, quebradas. E Deus não pode usar a gente doente. Não dá para pôr uma pessoa doente na guerra. Se recupera, se cura e vai para a guerra. Terminando o Salmo. Vou repetir o 22. Agi como um insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, aí ele ficou curado, né, gente? 23 em diante. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho. Vê que ele mudou? Mudou drasticamente. E depois me receberás com honras. 25. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra o que mais desejo, além de estar... É o que mais desejo estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. E ele se curou. Eu vi uma ilustração, um cara postou um negócio interessante, né, no Instagram esses dias. E eu vou terminando com isso, antes da gente orar. Essa Bíblia deve pesar 300 gramas, 350 gramas, não sei. E eu consigo segurá-la assim, numa boa aqui. Segurando, tenho força para isso. Mas se eu fico segurando ela nessa mesma posição, por 15, 20, 30, 40 minutos, 1 hora, vai doer. Vai ficar insuportável, concorda comigo? Vai ficar insuportável, eu não vou aguentar mais. Alguns sentimentos, você pode segurar um pouco. Você aguenta segurar. Entende isso? Mas vai passando o tempo, vai ficar insuportável. Então você precisa soltar. Como? Como que eu faço isso, pastor? Primeira coisa é se reconhecendo, né? Tem vários passos aí, eu não sou perito nessas coisas. Primeira coisa, reconhecendo. Eu tenho inveja, eu tenho raiva o tempo todo, eu tenho a tristeza. Primeira coisa, reconhecendo. O salmista, no Salmo 42, ele falou assim: por que você está abatida, minha alma? E pergunte para você mesmo, por que você está sentindo isso? Outra coisa que você precisa fazer é orar, falar com Deus. Outra coisa que você precisa fazer para entregar é falar sobre os seus sentimentos.
que na igreja antiga não se podia falar. Por isso que a gente fala do RG, não é? O RG é um local onde você tem a possibilidade de falar com outros, sem ser julgado, sem ser pisado. E poder dizer, eu estou triste, ou estou angustiado, ou estou com dor, ou estou, sei lá o que você está sentindo. Para que você comece a soltar isto. Então, eu quero perguntar nesta manhã, o que você precisa soltar agora? Vamos orar sobre isso? Agora. E você vai fazer um ato de soltar. Mas saiba o seguinte, Deus tem poder de resolver as coisas numa oração. Mas talvez você precise de mais passos. Falar o que você está sentindo. Compartilhar com alguém sério. Falar o que está acontecendo. E o falar é curativo. É curador. Você quer soltar um sentimento hoje de manhã? Vamos fazer assim? Vem à frente, eu quero orar com você. O vir à frente quebra laços, sabia disso? O vir à frente quebra coisas. Vem à frente, vou orar. O pastor tem obreiros aqui, vão orar por você. E você vai estar dizendo, eu estou entregando, eu vou entregar essa coisa que está me angustiando. Ou ninguém tem conflito com os sentimentos aqui, só eu. Vamos orar? Estou esperando. Pode vir. E na oração nós vamos dizer assim, Senhor Deus, eu estou entregando esse sentimento que está me angustiando. Entende isso? Eu estou entregando essa emoção. Eu não quero deixar que isso fique na minha vida numa situação insuportável. Primeiro passo, orar. Primeiro passo, reconhecer. Segundo passo, orar. Terceiro passo, falar sobre isso. E há outras e outras coisas que eu e você precisamos fazer sobre isso. Tem voluntários aí que podem orar com o pessoal? Eu vou orar. Depois os voluntários oram por vocês. E os irmãos terminam com o cântico. Não sei se o pastor Tiago vem dar uma palavra aqui. Vamos orar, gente. Senhor Deus, obrigado pela vida do homem do Salmo 73. Obrigado pelas coisas que ele revelou sobre os seus conflitos de sentimento, os seus conflitos emocionais. Obrigado porque isso está na Escritura vastamente explicado, vastamente revelado. E eu intercedo agora pelos meus irmãos que estão aqui à frente agora, em nome de Jesus. Cada um que veio, Senhor, para entregar uma emoção ruim. Cada um que veio, Senhor, para entregar uma dor que está passando. Cada um que veio aqui, Senhor, angustiado. Que em nome do Senhor Jesus, um caminho se abra para a vida deles. Que em nome de Jesus clareie as ideias e os pensamentos. E que venha uma coerência sobre suas vidas a partir de hoje. E eles não precisam sofrer, entrar em angústia por causa dessa dor, desse sentimento. Em nome do Senhor Jesus, unindo nosso espírito ao Espírito Santo, que haja ministração do teu poder sobre essas vidas. Em nome do Senhor Jesus.